Boa noite, 21h30 em Paris, 6h30 da tarde, horário de Brasília. Começa agora o programa brasileiro da Rádio França Internacional. O Fato em Foco. Pamela Valente. O Uruguai acaba de se tornar o primeiro país latino-americano a legalizar a união civil de casais homossexuais com a lei de união concubinária. Essa lei foi promulgada no fim de dezembro pelo presidente Tabaré Vázquez e entrou em vigor essa semana em todo o país. O texto define a união civil como uma situação de fato derivada da comunidade de vida de duas pessoas, qualquer que seja seu sexo, identidade, orientação ou opção sexual, que mantém uma relação afetiva de índole sexual de caráter exclusivo, singular, estável e permanente, sem estar unidas em matrimônio. Com essa definição, a lei garante direitos e define obrigações para casais hétero e homossexuais que vivam juntos há pelo menos 5 anos consecutivos, como assistência recíproca, sociedade de bens, direitos sucessórios, pensão por falecimento e outras disposições ligadas à previdência social. O pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, Felipe Fernandes, comenta a adoção dessa lei. O Uruguai foi pioneiro em várias outras matérias relacionadas aos direitos sexuais e direitos reprodutivos, como o caso do divórcio. Na América Latina, o Uruguai foi o primeiro país a legalizar o divórcio e agora ele vem com essa lei que garante igualdade em direitos para todos os casais, inclusive casais homossexuais. Não é uma lei específica para casais homossexuais, como alguns projetos prevêem, é uma lei que garante igualdade em direitos para todos os casais. A lei foi promulgada pelo presidente no fim do ano passado, aprovada, entrou em vigor agora e não provocou nenhuma reação negativa da parte da sociedade. A sociedade uruguaia parece uma sociedade tolerante. Claro que nós temos fundamentalistas em todos os países, né? Mas a América Latina, ela vem passando por um momento muito particular em relação aos direitos sexuais e reprodutivos. Por quê? Nós temos, por exemplo, no Brasil, né, desde a nova Constituição, da Constituição Cidadã, né, nomeada cidadã, nós ficamos 19, quase 20 anos sem nenhuma lei aprovada em relação aos direitos das pessoas que se relacionam afetivo e sexualmente com outras do mesmo sexo, dos homossexuais. Nós tivemos, então, a aprovação no Congresso Nacional, ainda está tramitando no Senado, da lei que criminaliza a homofobia. Nós temos a nova Constituição na Bolívia, que também criminaliza a homofobia e que garante todos os direitos sexuais e reprodutivos. E temos agora, no final de dezembro, essa lei aprovada no Uruguai. Então a gente entra num grande movimento de garantia dos direitos sexuais e reprodutivos na América Latina, o que é um grande avanço legislativo para o nosso continente, né? Então eu acho que o Uruguai está um pouco nesse movimento que é fruto das lutas, que é fruto dos movimentos sociais e da atuação dos movimentos sociais, Pamela. E, Felipe, a América Latina tem essa reputação de ser um continente machista, né? Será que a aprovação desse texto e desses outros textos que você mencionou pode mudar um pouco o comportamento da sociedade? Eu acho que cria, como no caso do Brasil, por exemplo, a importância da aprovação da lei no Uruguai é porque cria possibilidades de jurisprudência. No caso do Brasil, por exemplo, qual foi a grande importância do Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul, ele cria jurisprudência e garante o reconhecimento das uniões estáveis em vários outros estados. Com a aprovação dessa lei no Uruguai, os movimentos sociais e os pesquisadores que pensam essas temáticas, que pensam a garantia da união estável entre pessoas do mesmo sexo como uma família, essas novas famílias, né, essa nova conformação de família, as pessoas que estão pensando isso, veem com muito bons olhos a aprovação da lei concubinária. Inclusive, é uma grande euforia de pessoas, casais, buscando o reconhecimento e irem ao Uruguai para formalizarem as suas uniões. Do Brasil, que mesmo não tendo garantia de lei no Brasil, vai simbolicamente exercer o papel de formalização dessas novas famílias. E você acha que uma lei similar pode vir a ser votada no Brasil? O Brasil ele esteve muito mobilizado no ano de 2007 com a aprovação da lei da criminalização da homofobia. Então houve um deslocamento do movimento social, do movimento homossexual, para se pensar a aprovação da criminalização da homofobia, sendo que, em nível simbólico, para a população em geral, no que tange o combate à homofobia e se pensar novas possibilidades de superação do preconceito contra homossexuais, nós temos que investir na lei de parceria civil para pensarmos novamente que família,
que estamos pensando qual é a família, o conceito de família que nós temos na contemporaneidade, né? Porque aquela família nuclear, pai, mãe, filhos, ela já não existe mais nesse contexto da América Latina, ou se existe, convive com outros modelos familiares. Felipe Fernandes estuda as políticas públicas de educação vinculadas ao Programa Federal Brasil Sem Homofobia na Universidade Federal de Santa Catarina. Na América Latina, as uniões civis entre hétero e homossexuais são legalmente reconhecidas apenas em algumas regiões, como o estado do Rio Grande do Sul no Brasil, a cidade do México, as cidades de Buenos Aires e Vila Carlos Paz e a província de Rio Negro, na Argentina.